Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós vamos falar sobre mais um filme que com certeza vai estar aí na premiação do Oscar, porque a gente está aqui fazendo a maior cobertura do Oscar do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre Eu, Tonya, que conta a história real da Tonya Harding, que foi uma patinadora do gelo que nos anos 90, no inicinho dos anos 90 e também nos anos 80, ela fez algumas conquistas bem significativas dentro da sua área, mas eu quero evitar spoiler de vida real, mas eu vou tentar evitar do mesmo jeito. Ela acabou vendo o sonho dela ser arruinado completamente pelas pessoas que estavam ao redor dela. E é engraçado porque ao escutar essa premissa, você já consegue pressupor que o Eu, Tonya vai ser um filme extremamente clichê, que vai cair em várias armadilhas do gênero, que vai sucumbir ao melodrama, que vai virar um filme esquemático, artificial. E por incrível que pareça, o filme passa longe de tudo isso, porque ele consegue adotar uma abordagem que não é uma abordagem convencional. Ele não se limita a apenas contar a história da Tonya Harding, com os prós dela sendo elevados e os contras sendo retratados de uma maneira terrível. Não, o filme inteiro ele toma uma abordagem que é bastante diferenciada e que segue muito a própria mentalidade da Tonya Harding e das pessoas em torno dela. E isso daí é a primeira coisa que me chama a atenção no filme, que é o tom do filme. É um filme extremamente fora da realidade, até, por assim dizer. Ele é um filme completamente surtado, é um filme insano, é um filme dinâmico pra caramba. E é um filme onde a montagem é importantíssima, porque ela consegue acrescentar ao filme um ritmo que é um ritmo frenético. A direção do Craig Despil, ela consegue fazer uma coisa que é interessantíssima, que é contar a história da Tonya Harding, fazendo jus a toda aquela mentalidade absurda que tá lá no meio onde a personagem cresceu, com a mãe dela, que era uma personagem completamente louca, e o marido dela, durante alguns anos, também era um cara completamente louco, e a personagem, ela é uma redneck, então, tipo, o filme inteiro ele meio que acompanha essa lógica insana em que a personagem sempre vive. O filme, desde o início, ele já começa com uma abordagem esteticamente não convencional, vamos dizer assim. Ele consegue intercalar entrevistas que são entrevistas baseadas em entrevistas que aconteceram de fato, mas reencenadas com os atores que estão no filme. Então a Margot Robbie tá trajada como Tonya sendo entrevistada, o Sebastian Stan tá sendo entrevistado fingindo que é o cara da vida real, e o filme vai intercalando esses depoimentos fictícios, só que não, o tempo inteiro, e isso em momento algum atrapalha o andamento da narrativa. Aliás, ao contrário, isso ajuda muitas vezes a desarmar a expectativa do público, e isso acrescenta ao filme uma linguagem mais inusitada. Por exemplo, em alguns momentos, esses depoimentos, eles literalmente interrompem a trama para fazer uma observação, puxar uma setinha e esse tipo de coisa. E não só isso, assim, do ponto de vista estético, ele também é um filme que consegue encontrar algumas soluções que são muito bacanas, como por exemplo, tem uma hora onde uma narração em off, ela tá acompanhando as imagens e aí de repente essa narração em off, ela é cortada, entre aspas, para ceder lugar ao personagem falando e rompendo a quarta parede, como por exemplo, a narração em off começa uma frase e aí a personagem no meio da cena olha pra câmera e completa aquela frase. Isso daí é uma coisa que acontece de uma maneira recorrente no filme, e o filme brinca com coisas da realidade, até mesmo a cultura pop. Tem uma sequência de treinamento onde a Tonya Harding sacaneia o Rocky Balboa e esse tipo de coisa. Então é um filme que, do ponto de vista estético, ele é um filme sempre bastante criativo. Tem sequências de visões, de fantasias de personagens que são interessantes, como por exemplo, em certo momento a Tonya Harding ela se imagina pegando uma escopeta e saindo atirando na frente de outra pessoa, mas isso daí é uma coisa que é inserida pontualmente. Isso até me lembrou um pouco o frenesi de filmes como O Lobo de Wall Street ou A Grande Aposta, me lembrou até um pouquinho nesse sentido. E não só isso, o diretor até brinca pontualmente, até mesmo com a diegese da trilha sonora. Em certo momento a gente está escutando a trilha sonora, ela é extra diegética, aí de repente ela passa a se tornar diegética, ou seja, ela passa a ser incrementada na própria cena em si, ela toca no rádio, alguma coisa assim. Isso sem contar que assim, a trilha sonora do filme é uma trilha sonora, a seleção de canções, ela funciona maravilhosamente bem. Spirit in the Sky, por exemplo, pode ser a 1000ª vez que a gente ouve ela num filme. Ainda assim funciona porque a música é uma música muito boa de ouvir. E não só isso, o diretor também consegue criar sequências
que, embora possam até ter acontecido de fato, elas funcionam de uma maneira quase lúdica. As sequências onde a personagem vai patinar são sequências, caraca, você fica impressionado tipo com a performance física da Margot Robbie e como as sequências são dirigidas, elas são cheias de energia, tanto na trilha sonora quanto no jogo de câmera e esse tipo de coisa. E até mesmo o slow motion é empregado de uma maneira pontual, mas que sempre funciona. A fotografia, ela é super bem resolvida, é um filme bonito de ver, o contraste da roupa da Tonya Harding, que geralmente é ou um azul, ou um roxo, ou um rosa, com o branco do gelo em si, cria algumas sequências que funcionam com passagens esteticamente belíssimas. O filme também conta com um humor negro que me pegou de surpresa. Como eu já falei, a Margot Robbie e a Tonya Harding têm sequências onde elas fazem coisas que são inacreditáveis. O filme é cheio de momentos onde o espectador imagina se eles aconteceram ou não. Então é isso, o filme acaba funcionando justamente pelo absurdo que ele abraça. Eu acho que do meio pro fim, quer dizer, do meio pro fim não, mas do meio pro segundo ato até mais ou menos o terceiro ato, ele se torna um pouquinho menos interessante. Ele começa a se concentrar numa trama envolvendo intrigas, esse tipo de coisa, o filme dá uma quedinha. Mas lá no finalzinho, ele se recupera, e ele se recupera de uma maneira surpreendente, porque você acha que o filme vai terminar numa nota otimista, e não, o filme termina na merda, realmente, assumindo o quão negativa foi aquela situação. Mas, mesmo assim, a Tonya Harding, ela não baixa a cabeça. O filme termina de uma maneira pessimista, porém conformista, no bom sentido, vamos dizer assim. Então é curioso que o filme saiba falar sério na hora certa, e mesmo quando o filme fala sério, ele não cai no melodrama. E por causa disso o filme funciona muito bem. É um filme absurdo, mas que funciona dentro dessa lógica absurda baseada na realidade. Além, é claro, das atuações que estão todas excelentes. A Margot Robbie, ela, como já falei, consegue conferir intensidade à personagem, ela consegue criar uma personagem que é multifacetada, que o tempo todo parece guardar pra si uma energia meio carrancuda, e aí que aos poucos ela vai desabrochando e vai cedendo à pressão em torno dela. Lá no terceiro ato ela começa a perder o controle de si própria, e a Margot Robbie sabe pontuar isso de uma maneira até bastante tocante. O Sebastian Stan, ele consegue criar um personagem que o espectador às vezes começa a gostar dele, e quando ele quase começa a gostar do personagem, logo o personagem descamba pra se tornar uma criatura completamente escrota. Então é um personagem multifacetado. Ele leva o espectador a quase cair na armadilha de gostar dele, mas logo depois o espectador lembra, caraca, esse cara é um filho da puta. E a mãe da Tonya Harding, que é vivida pela Allison Janney, ela também é outra peça importantíssima nesse filme, porque ela, junto com o Sebastian Stan, consegue construir todo o background, o panorama negativo que está em torno da Tonya Harding. Você consegue entender muito da Tonya Harding e dos fracassos dela e da destruição, o colapso que ocorre na vida dela por causa do meio em que ela vive, que está presente desde a criação dela. A mãe dela é uma mãe completamente escrota, que ela batia nela o tempo todo, que subestima a filha o tempo todo, e no único momento do filme onde quase começa a existir um apego entre elas duas, logo você descobre que aquilo ali foi muito pior do que você pensava, foi uma farsa. Então é uma personagem que funciona, mas ela é uma personagem incômoda. Ela é uma mãe terrivelmente escrota, terrivelmente egoísta, e que se importa mais com ela própria do que com qualquer outra pessoa ao redor, principalmente com a filha dela, quem ela caga o tempo inteiro. Então, assim, a lógica, por exemplo, da mãe dela espancar a Tonya o tempo todo, com o Sebastian Stan também espancar ela o tempo todo, e o comportamento completamente cínico e escroto dos dois acabam formando, como falei, o background que complementa ainda mais a jornada da Tonya Harding. É um filme que me surpreendeu muito positivamente. É um filme, em termos de linguagem, é um filme surtado, frenético, enérgico, e é isso, é uma cinebiografia que foge do padrão e por isso ela funciona tão bem. Gostei pra cacete desse I, Tonya. Então é isso, deixa aqui nos comentários o que você achou de Eu, Tonya, que estreia nas próximas semanas. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí. E é isso, um grande abraço, se liga na cobertura do Oscar, na playlist aqui. E é isso, um grande abraço.